Bom dia, pessoal. Tudo bem? A proposta do dia é fazer a correção das questões que ainda ficaram sem ser corrigidas, tá? Da nossa atividade de diagnóstico. E aí, a proposta é vocês assistirem a aula e verificarem os seus erros e, principalmente, confirmar seus acertos, tá? Que espero que sejam bem maiores. Bora lá? Uma usina produz 500 litros de álcool com 6 mil quilos de cana-de-açúcar. Determine quantos litros de álcool são produzidos com 15 mil quilos de cana. Então, esse é um exercício que envolve regras de 3. Eu tenho 500 litros e 6 mil quilos de cana-de-açúcar. Eu tenho 15 mil quilos de cana-de-açúcar e quero determinar quantos litros de álcool vou produzir. Eu vou chamar as grandezas aqui de volume e massa. Na verdade, vou chamar de capacidade. Então, para uma capacidade de 500 litros, eu tenho 6 mil quilogramas. Tá? Eu quero saber qual é a capacidade em litros que será produzida de álcool se eu tivesse 15 mil quilogramas de cana. A primeira atitude aqui é avaliar ou analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Tá? E quanto maior a massa, maior vai ser a capacidade produzida de litros de álcool. Tá? Maior for a massa de cana. Então, as grandezas são diretamente proporcionais, eu posso montar uma proporção da seguinte forma: 500 está para X, assim como 6 mil está para 15 mil. Eu posso fazer algumas simplificações, por exemplo, cortar 3 zeros aqui e 3 zeros aqui. Eu passo a ter 6 sobre 15 e posso dividir por 3. Eu vou manter o 15 sobre x igual a 2 quintos. Tá? Eu poderia até simplificar 500 com 2, mas não vou fazer isso. Vou aplicar a propriedade fundamental. 2 vezes x é igual a 500 vezes 5. 500 vezes 5 dá 2.500. O 2 que está multiplicando, ele passa para lá dividindo. 2. Conclusão, x é igual a 1.250 quilogramas, litros de álcool. Tá? Você pode ir trabalhando com proporcionalidade também, por exemplo, descobrir aqui, 3 mil quilos, e aí, para chegar a 3 mil quilos, você divide aqui por 2 e aqui também por 2, e aí depois se multiplica por 5 o resultado para achar os 15 mil. Tá? É uma estratégia também, mas muito semelhante ao que a gente fez aqui. Ok? Bom, uma equipe com 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, isso é importante, quantos dias levarão 30 professores para corrigir? Outro exercício envolvendo regra de 3, as grandezas seriam o número de professores e tempo em dias. Então, são 5 professores, 12 dias. Eu quero saber que se fossem 30 professores, quanto tempo levaria? Bom, novamente, eu preciso analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Tá? Entenda que o número de professores está relacionado à força de trabalho. Então, se você aumenta a força de trabalho, você consegue, consegue reduzir o seu tempo. Tá? Então, eu gosto muito de falar, se você tem número de pessoas, se você tem uma quantidade de máquinas, toda vez que você aumenta o número de pessoas, o número de máquinas, você está aumentando a sua força de trabalho. Consequentemente, você está produzindo uma mesma quantidade no menor tempo. Grandezas inversamente proporcionais. E aí eu preciso inverter uma das frações aqui. Vou inverter o 5 sobre 30. Então, ao invés de eu falar que 5 está para 30, eu vou falar 30 está para 5. Assim como 12 está para x. Vou simplificar aqui por 6. Eu vou obter aqui 5 sobre 1. Só verificando aqui, isso. Então, vou obter... Estou trocando as bolas aqui, ó. Na verdade, eu vou simplificar por 5, e aí eu vou obter 6 sobre 1, igual a 12 sobre x. Como eu já disse, eu poderia até pensar em simplificar o 6 com 12, mas não vou fazer isso não. Vou aplicar a propriedade fundamental da proporção. Eu vou ter 6 vezes x é igual a 1 vezes 12. E essa linha aqui, ó, você não precisa colocar não, você já poderia ter colocado 6 vezes x, 6x, e 1 vezes 12, 12. Tá? Da mesma forma aqui, ó, o 6 está multiplicando, passa para lá dividindo.
x é igual a 2. Você já poderia ter pensado, que número eu multiplico por 6 que dá 12? Ah, é o 2. Então, já coloca a resposta direto, tá? Nesse caso, são 2 dias. Bom, calculei a área colorida da figura. A proposta aqui era que vocês percebessem que eu posso calcular essa área aqui utilizando a seguinte estratégia. A área colorida vai ser, eu vou pôr aqui, ó, área do retângulo, tá? Maior menos área do retângulo menor, tá? Esse AC é de área colorida, a área de um retângulo maior, a área de qualquer retângulo é base vezes altura, nesse caso vai ficar 5 vezes 3, e a área do retângulo menor, que também a fórmula é a mesma, base vezes altura, 2 vezes 1. Eu vou obter 15 menos 2, isso é igual a 13. Nesse caso, as unidades estão em metros, então a minha resposta de área é metros quadrados. Ok? Bom, o muro de 12 metros foi construído utilizando 2.160 tijolos. Então, o muro tem 12 metros, eu tenho 2.160 tijolos. Caso queira construir um muro de 30 metros, nas mesmas condições anteriores, quantos tijolos serão necessários? Então, eu vou pôr aqui as grandezas comprimento e número de tijolos. Então, eu tenho um comprimento de 12 metros, 2.160 tijolos. Se fosse 30 metros, x tijolos. Bom, quanto maior será o comprimento do meu muro, maior vai ser a quantidade de tijolos, tá? Talvez essa análise não seja tão difícil assim, né? É mais natural para a gente pensar que é diretamente proporcional. Então, 12 está para 30, assim como 2.160 está para x. Vou simplificar aqui e aqui por 6. Eu vou obter aqui 2.500 igual a 2.160 dividido por x. Vou multiplicar 2 vezes x, ou 2 vezes x vai ser igual a 5 vezes 2.160, né? Aplicando a propriedade fundamental da proporção. Aqui eu vou obter um 2x, aqui eu vou fazer a conta, tá? Vou multiplicar 216 vezes 5. Então, 5 vezes 6, 30. Vão 3. 5 vezes 1, 5 com 3. Então, 8. 5 vezes 2, 10. Então, ó, lembrando que era 2.160. E aqui eu coloquei 216. Então, acrescento um zero aqui e acrescento um zero aqui. Eu passo a ter 10.800. O 2 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Tá? Resultado final, 5.400. Nesse caso, tijolos. Ok? Bom, a figura mostra a planta de um terreno com indicação de algumas medidas. Qual é a área desse terreno? Bom, eu posso resolver essa questão de algumas formas, tá? Uma delas, eu posso imaginar que essa região aqui, ó, ela vai encaixar aqui, encaixar aqui, e aí calcular a área de um retângulo. Essa seria uma ideia, tá? Não vou utilizá-la, mas seria uma ideia. Eu gosto muito da ideia da decomposição. Então, eu vou chamar isso aqui de área 1, isso aqui de área 2, isso aqui de área 3. Então, a área total vai ser área 1 mais a área 2 mais a área 3. Bom, a área 1 é um triângulo. Então, a fórmula de área é base vezes altura sobre 2. Então, seria 7 vezes 16 sobre 2. Mais, a área 2 é um retângulo. Então, é base vezes altura, 20 vezes 16. E a área 3 é outro triângulo idêntico ao primeiro, então vai ser 7 vezes 16 sobre 2. Bom, eu vou simplificar aqui o 16 com 2, então vou passar a ter 8 e 1 aqui, e 7 vezes 8, 56. Mais 20 vezes 16 dá 320, mais aqui eu simplifico, então aqui vai ficar 8 aqui 1, e aqui vai ficar 56. Conclusão, eu vou somar esses valores aqui. Se aqui fosse 50, aqui fosse 50, daria 100. Mais 320 daria 420. Só que é 56, então tem mais 12, né? Então vai dar 432 metros quadrados. Aí você pode falar assim, professor, nós já aprendemos a fórmula do trapézio, então vamos utilizar a fórmula do trapézio. A fórmula do trapézio, ela é
o produto entre a soma das bases vezes a altura sobre 2. Ou é o produto entre a média aritmética das bases pela altura. Bom, então eu preciso desses dados. Bom, a base maior é essa medida que vai daqui até aqui, ó. Então, nesse caso, seria 34. Porque um B maiúsculo igual a 34 metros. Mais, a base menor é essa medida aqui, B igual a 20 metros. A altura aqui vai ser 16 sobre 2. Eu vou ter aqui 34 com 20, 54, vezes 8. Tá? Bom, se fosse 50 vezes 8, daria 400. 4 vezes 8, 32. Então, 432 metros quadrados. Ok? Então, mais uma resolução aí. Bom, a tela de um computador tem área de 150 centímetros quadrados, sua altura é de 30 centímetros, qual a medida do seu comprimento? Então, a tela de computador ela tem um formato retangular. Aqui eu tenho uma área de 1.500 centímetros quadrados. Eu sei que a altura é 30 centímetros e não sei qual é o seu comprimento. Mas se eu fosse calcular a área aqui dessa figura, seria base vezes altura, ou 30 vezes x. Mas essas duas figuras têm a área numérica conhecida, 1.500 pelo enunciado, e a área algébrica fornecida por mim aqui nesse modelo matemático. Conclusão, 30x é igual a 1.500, o 30 está multiplicando, passa para lá dividindo. Vou cortar zeros e vou dividir. Daí eu tiro que x é igual a 50 centímetros. Tudo bem que você vai falar, professor, eu fiz isso de forma bem mais simples. Simplesmente peguei 1.500 e dividi por 30. Ok, é uma forma mais intuitiva de fazer mesmo. Eu só quis mostrar aqui que eu posso fazer isso usando a álgebra. Ok? Bom, a gente vai passar para a atividade 3 e a gente vai pegar algumas questões envolvendo equações. O dobro de um número diminuído de 2 é igual a esse número aumentado de 1. Qual é esse número? Bom, esse número aqui eu vou chamar de x. E aí, ó, o dobro de um número diminuído de 2 é igual a esse número, igual a x, aumentado de 1. Ok? Então, aqui eu vou ter 2x menos x igual a 1 mais 2. O que aconteceu aqui? Aconteceu que esse x estava positivo, passou para cá, ficou negativo, e esse 2 estava negativo, passou para cá, ficou positivo. Daqui eu concluo que x é igual a 3. Se eu quiser, eu posso fazer a verificação desse problema. Sempre que a gente tem tempo, é importante fazer. Então, ó, o dobro de um número, o dobro de 3, diminuído de 2 é igual a esse número, que é 3, tá? Aumentado de 1. Então, aqui vai dar 6. 6 menos 2 vai dar 4. E 3 mais 1 é 4 também. Tá? Então, quer dizer que eu acertei. Bom, Lúcio comprou uma camisa e foi pago em 3 prestações. A primeira prestação que ele pagou foi metade do valor da camisa. A segunda prestação, a terça parte, e a última de R$12. Quanto custou essa camisa? Então, uma das estratégias, vou fazer primeiramente uma estratégia algébrica, tá? Eu tenho essas seguintes informações. Eu tenho o valor da camisa, que é o que eu quero descobrir, eu vou chamar de x. Quando ele fala que na primeira prestação ele pagou metade, eu represento isso sobre x sobre 2. Na segunda prestação, ele pagou a terça parte, então eu represento isso como x sobre 3 e a última 12. Tá? Se eu somar o valor pago na primeira com a segunda com a terceira prestação, eu vou obter o valor total da camisa. Então, assim que eu monto a equação, x sobre 2 mais x sobre 3 mais 12 igual a x. Vou colocar um aqui e tirar o mínimo múltiplo comum, que no caso vai ser 6, dividido por 2 dá 3 vezes x, 3x, mais 6 dividido por 3 dá 2 vezes x, 2x, mais 6 dividido por 1 dá 6 vezes 12 dá 72, igual a 6 dividido por 1 dá 6 vezes x, 6x. Corta aqui. Eu tenho o hábito de deixar os termos algébricos do lado esquerdo, mas aqui eu vou deixar do lado direito para já ficar o valor positivo. Então, o 72 vai ser mantido aqui, o 6x permanece do lado direito, e o 13 e o 2x eles vão passar para o lado direito com as operações invertidas. Eles estão somando, eles passam para lá subtraindo. 72 é igual a x. Cheguei à minha resposta. Tá? Se eu quiser fazer a verificação, eu divido aqui 72 por 2, isso dá 36. 72 por 3
vai dar 24. E aí, aqui é 72, que é o valor de x. Eu verifico se 36 mais 24 mais 12 é igual a 72. Bom, 36 mais 24 é 60, com 12, 72 é igual a 72. Então, quer dizer que minha resposta está certa. Solução alternativa. Geralmente, vocês aprendem isso no sexto ano. Tá? Eu tenho a primeira prestação, a segunda prestação e a terceira prestação. A primeira prestação é metade, tá? Do total. A segunda prestação é 1/3 do total. E a última prestação é R$ 12. Bom, eu posso somar isso daqui, ó, 1/2 mais 1/3. Se eu somar 1/2 mais 1/3, eu vou obter, tirando o MMC, que é 6, por 2 dá 3 vezes 1, 3. 6 por 3 dá 2 vezes 1, 2. Isso dá 5/6. Eu vou descobrir que a primeira e a segunda prestações juntas representam 5/6 do total. Eu quero saber que fração que representa a terceira prestação. Bom, isso aqui é 5/6, sobra 1/6 aqui do total. Tá? E aí, eu posso determinar de algumas formas, tá? Posso usar a regra de 3, por exemplo, posso montar aqui a 12, representa 1/6, 6/6 representa 72. Por quê? Porque eu multipliquei aqui por 6 e multipliquei aqui por 6 também. Tá? Posso fazer um desenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Representa aqui esse 1/6, e esse 1/6 representa R$ 12. Percebo que se um é 12, todos os outros também vão ser 12. E aí eu multiplico 12 vezes 6 e acho os meus 72. Ok? É importante vocês verem mais de uma solução, porque não quer dizer que a minha solução inicial ela seja a única solução. Tá? Vocês precisam resolver o problema. E aí vocês têm algumas estratégias para resolvê-la. Não tem que fazer exatamente igual do professor. Tá? Faça que você se sente mais confortável. Beleza? Bom, aqui umas equações extremamente simples, tá? Em que eu quis fazer uma verificação aqui de alguns conceitos para saber o quanto que vocês estavam ou não com dificuldade com esse assunto, que são equações, que é um dos mais difíceis do sétimo ano, tá? Então, aqui, nesse momento aqui, eu vou trabalhar com a ideia de organização, ou seja, eu vou separar do lado esquerdo aqueles termos algébricos, do lado direito os termos numéricos. Então, o 5x e o 6x permanecem do lado esquerdo, mas o 3 e o 2x não, vem para o lado esquerdo com a operação inversa. O menos 4 permanece do lado direito, e o 16, que estava negativo, vem para cá, positivo. Agora eu posso fazer a redução dos termos aqui, ó, 5 mais 6, menos 3, menos 2. Isso daqui vai dar 6x. Por que eu sei direto que vai dar 6x? Porque menos 3 com menos 2 dá menos 5, que vai cancelar com esse 5 aqui. Tá? Do lado direito eu tenho 16 menos 4, isso dá 12. Conclusão, o 6 está multiplicando, passa para lá dividindo, x é igual a 2. Também, se eu quiser, eu posso substituir o x aqui e fazer essa verificação. Tá? Aqui eu já tenho parênteses, então eu tenho que fazer a propriedade distributiva antes de começar a fazer a equação. Tá? Na verdade, é o primeiro passo da resolução da equação, né? Não é antes de começar. 2 vezes 3, 6. Lembrando que 2 e 3 são positivos, então o resultado também vai ser positivo. 2 vezes menos x vai dar menos 2x, porque um é positivo e o outro é negativo. 3 vezes x é 3x, 3 vezes menos 4, menos 12. Isso mais 15. De novo, eu vou organizar essa equação, então eu permaneço com menos 2x aqui, o 3x muda de lado, ele vem para cá e fica negativo. O 12 permanece do lado direito, o 15 também, e o 6 vai para lá com a operação inversa. Tá? Aqui eu vou ter menos 5x. Se você não quiser fazer tudo de uma vez, você pode fazer assim, soma todos os positivos. Positivo só tem um 15, então vou deixá-lo aqui. Soma todos os negativos, menos 12 com menos 6 dá menos 18. Lembrando que, se eu devo 12 e pego 6 emprestado, a minha dívida cresce, passa a ser 18. Eu permaneço com menos 5x aqui, e 15 menos 18 é igual a menos 3. Também, ó, eu devo 18 e tenho 15 para pagar. Eu não consigo pagar, então eu pago os 15, mas ainda fico devendo 3. O menos 5 está multiplicando, passa para lá dividindo. Não vou não vou encontrar o resultado final disso, tá? Mas aqui eu posso dizer que isso é mais 3/5. Professor, quero fazer. Se você quiser fazer, tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Vou só conferir aqui os meus resultados.
Então, aqui eu tenho 6, passou para lá menos 6. Aqui eu tenho menos 12 e tenho 15. Então, vai dar isso mesmo. Menos 6 com menos 12 dá menos 18 e vai dar 3,505. Ok? Bom, aqui eu vou resolver uma outra equação. Observe que essa equação aqui ela já tem um grau um pouco mais difícil do que as anteriores. A minha sugestão sempre é, quando tiver adição ou subtração, colocar parênteses. E aí eu tiro o mínimo múltiplo comum de todos os termos, que é 4 dividido por 4 dá 1 vezes x, 1x, ou simplesmente x. 4 dividido por 2 dá 2. Esse 2 vai multiplicar o parênteses. Eu deixo para fazer depois a multiplicação. Quem quiser já pode efetuar a multiplicação de todos os termos direto, tá? 4 dividido por 2 também dá 2, e esse 2 vai multiplicar o x menos 3. A gente vai cancelar o 4, eu vou passar a ter 1x, propriedade distributiva de novo, então aqui vai dar mais 6x, aqui vai dar menos 4, igual a 2x menos 6, multiplicando aqui e aqui. Bom, organizando, eu tenho 1x mais 6x menos 2x, igual a menos 6 mais 4. Aqui vai dar 7 menos 2, 5x. E aqui vai dar 2. O 5 está multiplicando, passa para lá dividindo. Tá? Essa seria a resposta. Se você quiser dividir, você pode pensar assim, ó, 2 dividido por 5, vamos supor que eu não sei, mas eu sei 20. 20 por 5 não é 4. Então, esse resultado aqui ele tem que ser 10 vezes menor que esse resultado que eu acabei de encontrar. Então, vai ser 0,4. A mesma coisa aqui, ó. 3 dividido por 5, posso não saber, mas 30 por 5 é 6. Então, aqui, a resposta seria 0,6. Tá? Bom, por hoje é só. Que vocês tenham um excepcional feriado, descansem bastante, está todo mundo precisando, tá? E com muita saúde e muita paz. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.